Está no ar o FrilaCast. Fala galera, bem-vindos ao FrilaCast. Eu sou Malu Mayumi, publicitária e gerente de projetos. E eu sou a Sabrina Ferlini, publicitária também, e hoje o nosso programa aqui, o nosso episódio é só feminino. Estamos aqui com a Clary Caetano, que é diretora de arte, já trabalhou em renomadas agências no Brasil e na França também. E aí, Clary, eu quero saber, conta pra gente, trabalhar na França é tipo Emily em Paris? É sim, porque a gente sempre vai ser julgada que nem a Emily era. Como americana, como a brasileira, a gente nunca vai estar no standard dos franceses. E eu cresci e fui alfabetizada em francês, estudei minha vida inteira numa escola francesa e ainda assim eu não chegava realmente nisso. Mas assim, glamour, coisas chatas, coisas legais, momentos muito legais, muita referência, muita cultura. Para quem é diretora de arte, trabalha com publicidade, trabalha com design, criação, é um ótimo aprendizado, né? Eu sinto que aquilo, para mim, foi um hub, realmente. É um portfólio, né? É um portfólio aberto que você vai construindo ter as referências. Pra você ter referência. Eu falei, tipo, eu fui fazer mestrado e a minha ideia realmente era chegar lá pra conhecer, pra viver, pra poder aprender, pra poder pôr em prática as coisas que eu aprendi muito no Brasil, porque o Brasil é um grande mercado, né? A gente sabe disso da publicidade. E lá eu queria aprender mais a parte, tipo, conceitual, sabe? De como criar conceitos, de como amarrar um conceito para um cliente não dizer não nunca. Então, foi muito interessante, né? Um pouco Emily in Paris, mas não tanto. É uma mistura, né? Sim. E qual que é a diferença, assim, entre Brasil e França, né? Você comentou um pouco, assim, das similaridades. Lá a gente pega muita referência, mas tem referência daqui, né? Sim, Algumas sim. misturas que a gente possa fazer, porque você como brasileira, junto aos franceses, tem outras pessoas de outras nacionalidades lá? Como que foi isso? Sim, então, lá eu tava num mestrado que realmente era muito aberto. E, tipo, eram pessoas da minha idade, assim, dos 20 e poucos anos, assim, 20 e pouquinhos. Então, tinha de tudo. E, tipo, tinha gente que vinha do Peru, tinha uma outra brasileira. Mas é principalmente muito francês, porque eles... é baseado assim, você faz o bacharelado, né, a faculdade, e você continua já direto no mestrado. Então, pra eles é muito mais interessante muito isso, mais fácil sabe? também, Muito mais né? fácil, você não tem que Nossa. passar de novo em nada, você vai continuar. E você vai ter um emprego ainda assim. Sim. E as diferenças, né, que nós temos entre Brasil e França? Todas. Tudo é diferente. Culinária é diferente, pessoas são diferentes, gênios são diferentes. Tudo é diferente, mas ao mesmo tempo, assim... É ótimo, porque dá aquela saudade. E, gente, saudade não existe em outras línguas. Só Sim. existe em português. Então, quando você lembra disso e você tá lá, você fala... Caraca, cara, a gente é muito mais legal. E não se compara, Não né? se Não chega a ter um compara. parâmetro de comparação. Não tem como, de verdade. Porque eu sinto que o que a gente tem de muita coisa em comum é que a gente é muito mão na massa. O povo brasileiro trabalha, ele não tem medo de trabalho. O francês também, apesar dele ter muito day off, muitas férias. Tem muito feriado Muito ali, feriado né? Tô que rola sabendo. lá. Eles são muito também, tipo assim, no momento que eles estão no trabalho, eles se jogam, sabe? Eles realmente trabalham 100%. Mas as diferenças mesmo são mais culturais, sabe? De, tipo, de alimentação. Eu, como, felizmente, tipo, durante minha vida inteira, praticamente, eu fui vegana, eu consegui me adaptar muito bem lá, porque elas são muito mais orgânico e Nossa, tal. sim. Só que, assim, as diferenças, assim, que a gente vê até no mercado mesmo, é da abertura que você dá pro criativo. Tipo, lá eu sinto que eu tinha muito mais abertura pra pitch ideias e pra falar e pra falar direto com o meu chefão, assim, Sim. do que aqui. Aqui eu sinto que tem um pouco, sabe, uma coisa meio velada, uns panos, assim, sabe? De abaixar a cabeça, aceitar Exato, o que estão dizendo. só porque é seu chefe que tá te falando isso. Lá não, você pode questionar e você pode dar ideias. Pelo menos eu passei pela BETC grande parte, tipo, da minha estadia na França. E lá eles realmente dão liberdade, tipo... E é assim que eu fui crescendo, porque eles dão minha liberdade pra fazer, criar e pra crescer também. E uma Sim. coisa que eu sinto que no mercado brasileiro não tem tanto. Que é mais difícil, assim, sabe? A gente tem um problema de falar dessa... fechada, A gente né? tem esse problema com esse tipo de conversa. Tipo, a gente não conversa muito sobre como a gente quer crescer na nossa carreira. A gente não, às vezes não tem muitos mentores, né? Lá não. Você chegava, você tinha um mentor e esse mentor ia passar todo mês com você, mês, trimestral, semestral, anual, pra você, tipo, saber como é que você tá evoluindo. E isso é uma coisa que eu senti muito falta. Quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, como não tem isso aqui no Brasil? Como não tem isso no Brasil? Isso é uma coisa tão Complicado.
tão óbvia, né, gente? Tão Sim. básica de se fazer você sentar 30 minutos com seu chefe pra você conversar. Então, as diferenças são grandes, assim, muito. Mas eu sinto que é um mercado que, cara, abriu muitas portas pro Brasil. Mas o Brasil tem muito pra correr atrás. Mas ele tem muita garra pra correr atrás. Sim. Eu sinto isso. Eu tava conversando com a Sabrina mais cedo e eu queria muito saber se você sentiu alguma diferença entre clientes de fora e clientes daqui do Brasil. Sim. Me fala um pouco sobre. Então, tem até um momento que aconteceu. Eu era diretora de arte, né? Eu sou diretora de arte. E eles sabiam que eu era brasileira. E a BOTC tinha a conta da Danone, né? E aí, eles não tinham um redator de Danone. E eles precisavam fazer uma coisa pro Brasil. Eles falaram assim, cara, você pode ser redatora por um mês? Eu, assim, Tcharans, né? aí eu falei assim, gente, eu assim, Não é assim que funciona. eu não me formei pra isso, eu não entendo muito bem dessas coisas, mas eu falei, vamos tentar. E realmente, tipo, era uma propaganda que era super despojada, então era uma linguagem que eu entendia. Então, assim, clientes, assim, na França, grandes clientes e pequenos clientes têm a mesma, tipo, é igual. É uma igualdade, assim, 100%. Você não dá mais tempo ou menos tempo, você não dá uma equipe maior ou uma menor. Tipo, eu peguei, por exemplo, a gente fez a identidade visual, né? E as primeiras campanhas da fundação da Brigitte Bardot, que é uma atriz francesa, super famosa pela Nouvelle Vague. E ela tem uma fundação que fala sobre, tipo, o bem-estar animal. Legal. E a gente, tipo assim, é uma ONG. Eles não pagaram nada pra gente. Era, tipo, era um freela, praticamente. É um pro bono. É um pro bono, exatamente, é um pro bono. E a gente, a mesma equipe, eu como diretora de arte, eu tive o Charlie, que era o meu assistente de criação, digamos assim, tipo, com o redator, com tudo isso. Tipo, não tem isso, sabe? Tipo, cliente pode ser pro bono, pode ser cliente o de milhões, o cliente que a gente ganha Cannes. Não tem isso, tipo, é mesmo assim. Só que a única coisa de cliente que eu sinto que é um pouco de diferente, até com o Brasil, porque eu sempre comparo o que eu vivi com o que eu vivo no Brasil hoje em dia, o que eu vivi antes também. Eu acho que, assim, o cliente, ele não é a última palavra. Ele sabe o que ele quer, só que o criativo, o planejamento, o atendimento, a produção, eles entendem, eles têm o know-how. Então, a gente tá lá pra ajudar e pra equipar eles, pra eles fazerem a melhor decisão. Mas não é eles que vão falar assim, não gostei disso. Não gostei. Essa paleta não tem nada a ver. Você pediu paleta quente, mas agora eu quero fria. Não tem nem a ver com o seu conceito, com o conceito que a gente criou. Então, uma coisa que eu vi do cliente mesmo que tinha lá, é que o cliente, ele não tem essa última palavra. Quem tem a última palavra são os criativos, produção, atendimento, planejamento, estratégia, porque, assim, é a gente que cria, né? E é a gente que vai saber envolver a pessoa final que vai ver a nossa campanha ou algo do tipo. Sim. Então, eu sinto que foi mais nesse sentido mesmo, tipo, a diferença, assim, de clientes. Que eu vejo com o Brasil. Que o Brasil, tipo, às vezes a gente deixa eles deitarem na gente. Eu acho... Parece que aqui no Brasil o cliente tem sempre razão, aquela máxima super antiga. Exato. Tá valendo De até varejo, hoje. né? Exato. E vale para todo tipo de cliente, né? E ouvindo você falar, né, é muito interessante, porque aqui parece que o cliente sempre é a última palavra, só que ele contratou o criativo, ele contratou a agência, vamos dizer assim, a equipe toda, né? Sim. Porque ele não tem expertise. Exatamente. E aí é muito engraçado, né, quando a gente desenvolve todo o trabalho, tem todo um porquê, e a gente explica e fala, olha, esse porquê não é porque a Sabrina quis, tirou da cabeça dela, ou a Exato. Clary ou a Malu tiraram da cabeça. Não, é porque tem uma estratégia, tem todo um processo, tem tudo envolvido pra ele chegar lá no final e falar, não, mas eu quero rosa, Exato. eu quero azul. E lá na França, aparentemente, já não é muito assim, Não. né? É a principal diferença, a gente pode dizer. Não acho- tem tanta alteração, assim. Até tem alteração, mas não tem aquele vai e vem assim. Cliente quer, cliente não quer. Cliente agora voltou daquele jeito e voltou atrás. Muda o A gente, conceito totalmente. a gente apresenta... Seria um sonho, você não acha que seria um Gente, sonho? mas assim, ainda assim tem as suas imperfeições. Sim, Mas, óbvio. assim, o cliente lá, ele não é que ele não tem sempre razão, é que ele não é a palavra final. A palavra final é a gente, porque a gente que tem que a gente também tem que convencer o cliente que nossa campanha tá boa, que nossa peça tá boa, que nosso KV tá bom. Que faz sentido Exatamente. com a estratégia, com o posicionamento da empresa. Com Exatamente. E aí, eu sentia que tinha mais essa liberdade deles escutarem a gente, sabe? Tipo, de entender. Sim. Porque também na França, que nem eu falei pra vocês, quando você faz seu diploma, você faz até o mestrado, né? Uhum. Então, eles entendem que são pessoas que já têm um certo estudo a mais, então que eles não precisam questionar tudo, porque às vezes muita gente, muito diretor de arte é publicitário, não é designer. Eu vim do design, por exemplo, então, tipo, eu já cresci nessa parte, tipo, de
pacote Adobe, essas coisas assim. Sim. Mas eu acho que o cliente, tipo, ele tem razão, sim, em muitos momentos, né? A gente tem que entender, porque é também ele que tá vindo atrás da gente, pra Sim, gente e ele que solucionar. tem o contexto da marca dele, a Exato. história, ele já sabe um pouco do público dele, Sim, né? exatamente. Ele conhece isso muito melhor do que a gente. Só que a gente tá aqui pra fazer a coisa ficar bonita, literalmente, né? Pra sair do papel pra ficar bonito pros outros. E resultado. E resultado, certeza. exato. E sempre deu certo, assim, sabe? Tipo, e eu sinto falta disso, tipo, nesses últimos tempos agora aqui no Brasil, eu vi que, cara, ainda assim o cliente, ele tem muita total razão, é a última palavra e... O que a gente poderia destacar é que ninguém tem sempre razão. Exato, nenhum dos dois lados, Nenhum né? dos dois lados. E o que a gente faz é entregar, é mergulhar no universo desse cliente. Então, acho que parcerias de longa data são importantes por isso, né? Sim, Você vai sim. cada vez mais, cada passo a mais que você dá com o cliente, você vai entrando mais no universo dele, conhecendo mais o que ele faz e conseguindo propor as melhores soluções no quesito visual, no quesito, enfim, do que for a campanha. Então, a gente tá Sim. falando mais de visual, porque a gente tá falando de direção de arte, Sim, principalmente. Exato. Mas em vários quesitos, né? Direção de arte, planejamento, mídia, enfim. Sim. Porque aí a gente tá colaborando. Então, o cliente entende... Eu já falei isso para Exato. um cliente uma vez. Ele entende muito do negócio dele e a gente entende muito do nosso. Se a gente se juntar aqui, Deu match. potência total. Deu Potência match, máxima, gente. né? Eu É concordo um trabalho totalmente. a quatro mãos. Não tem como só um lado andar e o outro não. É um Exato. trabalho conjunto, sempre. Concordo totalmente. E aí, falando em clientes, né? Você já atendeu grandes clientes. Eu vi até pela sua bio que você atendeu um cliente que eu também já atendi, que é a Disney. Ai, sim. Já atendi aqui no Brasil na parte de cinema, lançamentos, etc. Alguns anos atrás tinha produtos. Nossa, gente, agora eu desenterrei, porque a gente lançava até Blu-ray. Alguém lembra do Blu-ray? Nossa, adorava. Lançava, tipo, cada filme que saía no cinema, a gente tinha ali as ativações de trade, né? Que eram os photo opportunities, essas coisas. Aí depois o filme ia pro Blu-ray, pro DVD, e aí fazia os lançamentos em livrarias, etc. Mas e lá na França, que parte da Disney se atendeu a um cliente bem relevante, Eu né? atendi Disney Park mesmo. Bacana. E legal. foi super legal, é um cliente super relevante. Você vê que eles são tão fechados na narrativa deles Sim. que não tem espaço pra erro e ninguém erra porque, assim, eles são muito bem estruturados. Eles se entendem como empresa, eles se entendem como agência, eles se entendem como entretenimento. Com tudo, eles têm tudo muito... Uma Alinhado narrativa muito também. alinhada, muito fechada, muito bem resolvida. Então, quando eu cheguei pra atender Disney, tipo, eu já tava já faz um tempo na BTC e eles falam, bom... Vamos jogar ela aí, vamos ver se ela realmente... Porque, assim, a Disney, você acha que é assim, só porque a Disney é Disney. Mas, assim, as regras... É bem... Não, Gente, é bem rigoroso, burocrático. A regra de burocrático. criação, não Não. sei lá, mas aqui eles tinham um setor chamava Creative e era só quem avaliava. Então a agência entregava. Eles te dão um brand book, você tem que estudar aquilo inteiro, você não É. pode fazer uma coisa. Por exemplo, eu lembro que teve uma vez que eu coloquei um drop shadow, assim, e aí eu falei... Eu lembro que não dá pra colocar. Eu voltei no brand book inteiro, reli, não dá pra colocar, eu tirei. Porque eles são muito rigorosos com isso, e a gente também é rigoroso, né? Tipo, Sim. não, Mas eu tem acho que ter. tem que ser, porque, cara, é sua marca, né? É como se você se posiciona pro mundo. Então, não tem como você não fazer isso certo. Tipo, e eles dão certo há tantos anos porque eles são bons no que eles fazem. Eles não seriam relevantes no mercado se eles não tivessem dado certo, né, gente? Exatamente. Tipo, você vê, até tem gente que reclama da Disney, né? Ex-empregado, isso, aquilo, mas quem é que nunca reclamou num lugar que trabalhou? Mas lá funciona, gente, Normal. funciona. É. E eu lembro que a rigorosidade que eles tinham com a gente foi uma coisa que eu levei muito pra mim, pra minha carreira. Porque é de sempre você checar várias vezes o seu projeto. Sim. Porque às vezes eu checava uma vez o projeto inteiro, mas eu não checava cada peça. Eu checava. Aí eu comecei a checar peça em peça. Aí outra peça, aí outra peça. Acabou tudo? Aí agora checa tudo de uma vez. Aí depois checa uma, duas, três. Pede pra alguém olhar também, que o olhar Exato, fica viciado manda pro ali. seu chefe, manda pra um colega, tipo, pra alguém que não tá 100% dentro do job, Sim. ou que seja, sei lá, alguém que não seja de criação, porque a pessoa vai falar, ó, Vai Isso aqui pegar tá- alguns toques. porque às vezes você acaba mesmo se facilitando, sabe? Porque você já tá naquilo Acaba no dia a encurtando dia. caminhos, né, em alguns momentos. Exato, gente, juro. Pra gente que é designer e, tipo, diretor de arte, a gente acaba cortando vários caminhos pra gente fazer as coisas ficarem bonitas do jeito que é. Nem sempre é alinhado ao centro, porque o alinhado ao centro nem sempre é o mais bonito. Mas Sim. às vezes Também. você tem que criar seu próprio grid, tipo, mas assim, é uma coisa que eu aprendi. Só quando você entende o grid do cliente que você tem a liberdade de talvez criar o seu grid pra melhorar o que o cliente quer.
Mas assim, nem sempre, né? Não vai achando que você pode fazer seu grade 100. Por favor, gente, não façam isso. Não faça isso em casa. Não faça, por favor. Não fui eu que disse, tá? Inclusive, tinha um professor meu que falava, não faz isso. Eu vou lembrar dele até pra sempre. Mas assim, eu achei a Disney um cliente tão rigoroso, mas muito aberto a escutar. Mas eles são muito, assim, pontuais, no sentido de, tipo, eles sabem exatamente o que eles querem, eles se entendem tanto, e eu acho que o que eu acho mais legal é que às vezes as pessoas que trabalham na empresa, nem sempre elas levam e elas portam a bandeira e elas portam a camisa. Mas na Disney, pelo que eu vi, na França pelo menos, porque eu lidei com França e Itália, eles assim, eles portam a camisa realmente, eles vivem aquilo, eles são Eles muito... são um time. de São um verdade. time e eles realmente gostam do que eles fazem. Eles gostam de trabalhar. Quem não gostaria de trabalhar com parque de Disney, gente? Meu Deus do céu. No parque, então, melhor ainda. Melhor né? coisa, né, Maravilhoso. gente? É sério. Mas assim, eu lembro que foi um cliente que foi muito... Que quando me veio, eu falei, gente do céu, Agora é a hora. agora é hora de brilhar. E Agora eu preciso mostrar. Não, eu tenho que mostrar que tá dando certo, que eu tô Exato. rendendo, assim, e deu certo. Amém, graças a Deus, deu tudo certo. Foi um ótimo cliente, a gente refez mais coisas depois eu acabei saindo, e aí eu passei a bola pro outro time, mas assim, foi super legal, é um cliente recorrente, assim, da BOTC, porque a BOTC é a maior da Europa, a Paris, né, então acaba que ela pega tudo que é Europa, eles querem, tipo... Sim. Então acaba que é mais abrangente. E a Disney, ela era aberta a novas ideias, Ela- assim? sim. Que fugiam um pouquinho da curva. Sim, mas desde que respeitasse o brand book deles. Se respeitar Ótimo. o brand book deles, eles estão abertos a literalmente tudo. Legal. Isso era muito legal, assim. A gente fala assim, tá, mas a gente não quer só mostrar, tipo, porque por exemplo, o pitch deles era assim, a gente quer que mostre muito Mickey, Minnie, Pateta, tipo, os grandes personagens que fundaram a Disney de verdade, tipo, que era do desenho animado da Disney. A gente falou, tá, isso é muito legal. Só que pra criançada de hoje em dia, que não vê esses desenhos, porque é. Não desenhos tem são um dos anos laço 50, afetivo. não tem algo que você se conecte. Então, e se a gente pegar, por exemplo, a Moana, e se a gente pegar, por exemplo, a Bela Adormecida que lançou um live action, Mulan que lançou um live Elsa. action, exatamente, tudo isso. Aí a gente começava a meio que brincar com o universo deles, entendendo o universo deles também. Porque é isso, você tem que entender o seu cliente. Não adianta você querer falar assim, não, então vamos falar agora de, sei lá, de High School Musical. Não é também assim. Que é Disney, mas não é esse. Disney mesmo. Não é isso, sabe? Tipo, então eles foram muito abertos a gente a tentar mesmo trazer coisas diferentes e trazer coisas inovativas. Então a gente lidou muito com os filmes da Disney, assim, e com as. Também, querendo ou não, as meninas, tipo, que são as princesas, né? Hoje em dia, que não são mais princesas, né? Graças a Deus. Sim. Tipo, é muito mais legal de você ver como isso até encanta as crianças mais, porque a gente não falava diretamente com os pais, a gente falava mais com as crianças. Porque as crianças que pedem pra ir no parque não são os pais. Os pais levam porque as crianças pedem. Porque quer ir no brinquedo da Disney, nisso, daquilo. E aí, eles foram muito legais. Eles mandaram a gente pra Disney de Paris durante, tipo, um final de semana inteiro. Legal. Pra gente viver a experiência. E a gente viveu aquela experiência e foi surreal. Falei, gente, agora eu entendo o que é esse cliente. Tipo, quer me mandar pra Disney de Orlando também, por favor? Eu aceito, Eu né? gosto, meu passaporte tá em dia, meu visto também, gente. Mas foi super legal, juro. Disney foi... Que bom que vocês enterraram o Disney, porque foi um cliente que eu... Nossa, eu amei, assim, Chega a ter tipo, um carinho, né? e eu sempre gostei muito de Disney, tipo, eu cresci indo todos os anos a Disney, tipo, com os meus pais. Todos os anos a gente ia a Disney, até eu ter uns 16, 17 anos. Aí depois eu falei, não, quero ir pra Europa, quero conhecer mais arte, coisas assim. Mas eu cresci, tipo, a minha vida inteira indo com os meus pais, então foi uma coisa muito afetiva pra mim. Quando eu ganhei Disney, tipo, eu falei pro meu pai ficou tão orgulhoso de mim. Eu fiquei, tipo, ele nunca ficou tão orgulhoso de mim, nem quando eu passei no mestrado, nem... Foi Olha só, né? Super relevante. Então foi né? super legal, assim, e eu acho que eles também me colocaram muito nesses projetos, tipo, como Danone, Disney, como Michelin, porque eu tinha uma visão muito diferente da visão francesa, tipo, e eu trazia um ar muito fresh, tipo, porque se alguém olhar meu portfólio, gente, eu sou eu gosto de cor, eu gosto de estampa, eu gosto de quequereco, eu falo, eu gosto de me comunicar assim, sabe, eu sou muito brasileira nesse sentido, e eles viram isso em mim como uma coisa boa. E aí, por isso que eles me trouxeram até pro time deles. Porque eles falam, cara, você tem uma coisa que a gente não tem aqui. E a gente quer isso porque a gente acha que pode vender bem na nossa comunicação. E, de fato, quando a gente tava junto, era uma parceria, assim, perfeita. Sim. A Clara é, de fato, a Emily. Que deu pra Respondendo casar aquela muito. pergunta do início, né? Então, mas eu acho que eu sou um pouco assim que... E eu acho que uma coisa que eu pego até dela, porque eu assisti, acho que a primeira e a segunda temporada, depois eu parei porque eu falei, gente, não, demais. Mas uma coisa que eu pego dela é que ela
nunca se deixa abalar por essas coisas, sabe? Por se sentir turista. Sim, Eu acho ela que não corre fazer atrás. parte, porque não nasceu eu nunca ali. quis fazer parte, eu nunca quis usar só preto, branco e cinza. Eu queria usar minhas cores, eu comprava E casaco... ficar chiquetosa. Não, gente, não... uma vez eu tentei assim, aí eu fiz um FaceTime com a minha mãe. Aí eu falei, cara, que roupa é essa? Ah, que você tava com uma coisa mais Tava com uma coisa- francesa. tava muito francesa, tipo, muito francesa. Eu falei, que roupa é essa? Eu falei, ai, mãe, tô tentando me adaptar. Ela falou, não, você não precisa adaptar Não. desse jeito. Vai lá, bota a sua roupa. Eu voltei pra casa, coloquei minha roupa e brilhei, É gente. porque uma coisa mais importante, assim, não só para um criativo, mas... Primeiro que todo mundo é criativo, a gente já chega nessa pauta, né? Exato. Mas, principalmente para quem tá no meio da publicidade, é a autenticidade. E aí, se você tenta se encaixar ali no modelo francês, você perde a sua autenticidade. Como você falou, gosta dos anéis, das cores, dos cacarecos, tal. Imagina, você tirando isso, você vai tirando um pouco de você. Sim. E aí, no nosso trabalho, eu acho que no trabalho de todo mundo, mas principalmente ali que você vai traduzir, né? A gente tá usando a Disney como exemplo, mas para qualquer cliente, precisa ter a autenticidade, precisa Sim. ter a sua análise em cima, né? O seu olhar em cima Sim. das referências, em cima do que você tá produzindo para esse cliente, né? Então, até uma coisa que, pelo que você me relata, eles disseram lá, né? Ah, vamos trazer a Claro, porque a gente não tem aqui na França, né? Tem a autenticidade de cada pessoa, Sim. né? E a do brasileiro lá faz diferença, né? Faz, Bastante. total, assim, eu lembro que aí eles sempre frisaram, porque como eu fui contratada, eu criei, na minha família, né, a gente tem muita essa coisa, tipo, de símbolos e tal, e aí eu criei umas fitinhas do Bonfim com as palavras de brasilidade, e legal. e aí tinha uma feira de emprego, assim, tipo, para as pessoas, para as agências virem conhecer a gente, aí eu dava pra cada pessoa e dava a fitinha também que tinha o meu portfólio, aí, tipo, com QR Arrasou. Code, com tudo, aí eu Muito. dava, e foi assim que eu fui encantando eles, assim, aí eu colocava a fitinha em cada pessoa que vinha me visitar, aí eu falava, tem que fazer 3 desejos, tipo. Ai, Então eu fui sim. Espalhando também. trazendo a minha narrativa brasileira de como eu cresci pra, tipo, o momento que eu tava, assim. Aham. E foi assim que. E, cara, nessa feira de emprego, a quantidade de emprego que surgiu era, tipo assim. Nossa. Surreal. Eu legal. conseguia escolher, eu conseguia, tipo assim, fazer contraproposta de, tipo, salários de tudo, porque, cara, eu encantei eles. Eu falei, gente, finalmente fizeram uma coisa. Legal. Nossa, Sim. muito legal. Ah, então eu falei que a gente ia trazer de volta a pauta da criatividade, Uhum. né? E todo mundo é criativo. E eu já até tava conversando com a Malu outro dia sobre isso, né? Sobre um cliente que a gente atende junto, já atendeu, eu atendo, e ela já compartilhou também. Sim. E teve até uma palestra que eu falei exatamente essa frase, né? Eu É. falei, todo mundo é criativo. E por quê? Por que você acha isso, Clary? Por que Eu você acho que- concorda? Que eu a acho gente que- concorda aqui. Ó, eu concordo, mas assim, eu acho que todo brasileiro é criativo. Tipo, Brasileiro todo mais mundo ainda. mas o brasileiro, gente, ele se sobressai, assim. Tem um exemplo que eu sempre dou, que é o do Bombril, né? Que na época que tinha TV de antena, as pessoas não tinham sinal, elas colocavam Bombril, né? Porque não tinha também o valor pra você chamar alguém, né, e tal. Então é isso, você é criativo, você cria uma solução pro seu problema. Eu acho que ser criativo não é só você fazer uma coisa bonita e colorida, é você solucionar um problema. Primeiro, antes de tudo, tem que ter um isso. problema pra você solucionar. Design, direção de arte é um problema a ser solucionado. Sempre. Foi o que eu aprendi na faculdade. Primeira coisa. Não é porque tá bonitinho, porque é bonito. Isso não é resposta pra cliente. É qual dor que ele resolve, né? Exatamente. O que ele atende? E eu acho que todos nós somos criativos, assim, cada um do seu jeito, sabe? Tipo, cada um no seu meio. Eu acho que. E uma coisa que eu aprendi muito fora também é que, de novo, eles me chamaram pra ser redatora de Danone. Eles não têm medo de você errar. O medo não é de você errar, é de você não tentar. Se você errar e você conseguir consertar e você, tipo, então deixa eu conversar com outro redator pra ver o que ele pode me ajudar nisso. Eu acho que a gente é um povo muito criativo, a gente é um povo que a gente corre atrás de tudo. Gente, sabe uma coisa que eu acho mais criativa do brasileiro? Nome de esmalte. Nossa, você tava falando com a minha mãe. Não é a coisa mais criativa? Meu sonho é dar nome de esmalte. Eu posso dar nome de esmalte, por favor? Nossa, nesse fim de semana eu tava falando com a minha mãe, ela foi pegar um esmalte e aí tava lá. Pedro mandou flores. Eu falei, que nome é esse? Que Pedro e que Flores. É. Tem todo um contexto. Então, a gente, se você for ver, as Vai. coisas... Não, assim, é muito criativo. Tipo, são pequenas coisinhas, assim, que a gente vê, que a gente nota que a gente tem um estalo, um brilho a mais que muitos países, pessoas e povos e culturas não têm.
a gente é criativo, a gente pensa em soluções. Que a gente Antes precisa de se virar. Exa- O brasileiro aprendeu a se virar, dar um Exatamente. jeito das coisas É na acontecerem. marra, é na marra. Exatamente. O jeitinho brasileiro de ser pode ter uma coisa às vezes negativa, mas tem uma coisa muito positiva, que é o jeitinho que a gente sabe se virar, como você bem falou. Exatamente. Então, eu acho que a gente é muito criativo, sim. Eu acho que a gente pode até ser mais, se a gente quiser. Por isso que eu acho que nem todo mundo tem acesso ao estudo. Eu até queria deixar muito aberto aqui no podcast, que se alguém um dia precisar de alguma ajuda para aplicar para a França, ou fazer alguma coisa ligada a portfólio francês, ou quiser fazer mestrado, faculdade lá, pode me acionar, porque eu adoraria que as pessoas passassem pelo que eu passei, pela experiência de fazer um mestrado. E de, às vezes eu chegava assim no meu mestrado, tinha dia que eles liberavam a gente cada um escolhia um museu e ficava o dia inteiro no museu olhando pra arte. Meu E sonho. era isso. Imagina. Era isso. Essa era a nossa. É isso, foi pegar referência. Ficava, Sim. não tendo referência. Tanto que, gente, uma coisa meio minha, né? Na arte, a cor do ouro, do dinheiro e, tipo, da prosperidade financeira, né? É o azul. Aí, sempre que chegava meu aniversário, eu ia no museu pra ficar perto das obras de arte azul. Aí eu ficava lá tudo azul, assim, gente. Esse aqui atraindo, gente. Manifesting. Então, Ela no Brasil hoje, colocando a luz azul do quarto. gente, para que eu tenho uma luz roxa, assim, ó. Exatamente. Aí é um pra cada momento. Mas eu acho que a gente é um povo muito criativo, assim, sabe? Eu acho que a gente não se dá tanto valor quanto a gente merece. Eu vejo, muito essa coisa do vira-lata. Né? Eu sinto isso. Às vezes você não precisa fazer uma faculdade ou um mestrado ou algo Não. do tipo. Mas se você já tiver, tipo, essa coisa de você querer correr atrás, de você querer entender, de você querer, sabe, se melhorar. Que a gente às vezes sabe que o acesso ao estudo, por isso que eu falo que eu abro aqui, porque eu acho que o acesso ao estudo no Brasil ainda é muito pequeno. E eu acho que se a gente tem pessoas que têm acesso ao estudo, que têm acesso a pessoas, meus coordenadores, eu sou muito bem dada com eles, já dei palestra pela minha faculdade aqui no Brasil. Então, eu realmente consegui abrir muito esse caminho. E eu quero que as pessoas entendam que, tipo, a gente é muito criativo, sim? Sim, mas a gente pode ser ainda mais. Se a gente tiver, tipo, o estudo ao nosso lado, se a gente tiver as referências ao nosso lado, a gente pode se desenvolver muito mais, eu acredito. E a criatividade também se retroalimenta, né? Porque, Exato. até pegando o exemplo lá do Bombril. Então, a pessoa colocou lá na antena e depois a própria marca percebeu, 1001 utilidades. Porque esse slogan do 1001 utilidades veio depois, já estava no mercado há um tempo. Aí começaram a perceber que o pessoal usava, o brasileiro aqui, Bombril para tudo. Então, se retroalimentou, trouxe ali. E aí cabe também, a gente tá sempre ligado nas referências no geral, né, gente? Exato. Porque até ficar sentado no museu, você pode não sair com uma ideia na hora, mas depois aquilo vai ficando, vai reverberando lembra. dentro de você. E até isso de... todo mundo é criativo, mas também... As pessoas não percebem que elas são. Sim. Sendo que não ser percebem. criativo é só um olhar diferente pro mundo. Então, você estar passeando com alguém, passeando com um amigo, você consome sorvete, você vai em tal lugar, você olha pro horizonte. Isso já é referência, isso já é ter referências para ser criativo depois. Então, tudo é referência. É a textura da casquinha do sorvete, às vezes, que faz você pensar num grid, que faz você lembrar de alguma coisa que você possa usar na base. Vou ter a conta da Bate de Latte, por exemplo, digamos. Pronto, sabe? Você já consegue pensar em algumas coisas. Então, acho que a gente é muito criativo. Tem uma coisa que eu vi que o mercado, não só francês, mas internacional, hoje em dia ele faz isso, mas ele não fazia antes, é de escutar o reverbério que vem depois. O brasileiro faz isso, ó. O brasileiro faz. O brasileiro faz isso aqui, ó, há muito tempo, O gente. exemplo que a gente acabou de ver, né? Tantos outros. E Exato. lá eles começaram a se abrir mais pra isso. É recente, foi nos anos 2010, mais ou menos, que eles começaram a escutar. E, tipo, porque rede social não é uma coisa tão forte pra eles, assim, sabe? Você vê que a gente tem muito... As marcas, elas se colocam nas redes sociais, elas querem ser engraçadas. Lá não é assim? Não é... Agora, hoje em dia tá sendo, mas demorou muitos anos pra ser. E o Brasil, desde sempre, antes de rede social, ele já ligava pra isso, já queria saber, já fazia pesquisa. E pesquisa é uma coisa muito importante, né? Tanto antes quanto depois também, pra você entender. Então, eu acho que é uma coisa que o brasileiro tem a mais. Também, gente, eu acho que o brasileiro tem tudo a mais, sinceramente. Essa coisa do Bombril foi muito antes das redes sociais, Muito né? antes. De perceber e fazer isso, né? Muito Exato. interessante essa parte, assim, de comparação França-Brasil. E não só França, mas fora, né? E é quando a gente não tá inserido no nosso contexto e vai pra fora, aí que percebe como lá é bem valorizado as coisas do Brasil, né? Muito. Gente, o Brasil, não tanto quanto. Óbvio, culinária é uma coisa que eles acham a nossa culinária a última. Eles já viram croissant brasileiro? Gente, eu tenho medo daquilo. Imagina.
crust de pistache, gente. Nossa, aí Meu eu acho que Deus, eles cara. morriam, assim. Mas eles têm um amor tão grande pelo brasileiro, tipo... Eu acho que a gente tem muito essa síndrome do vira-lata, porque a gente não percebe o quanto a gente é bom. E não somente o quanto a gente é bom, mas o quanto as pessoas de fora... Cara, enaltecem a gente de um jeito... Isso é só quando vai pra lá e vai morar. Não adianta passear, você tem que ficar. Você tem que como ficar um você é. tempo. Porque aí você começa a perceber, né? Exato. E é muito chocante, assim, essa realidade, assim, eu acho que foi até muito de quando eu sempre fui muito, falei, gente, eu sou brasileira, eu bato no peito que eu sou brasileira, e eu não vou deixar isso, deixar de ser quem eu sou assim, de jeito, minhas criações são assim, minhas criações são, óbvio, você fazer coisa mais, tipo, elegante, preto, branco, neutro, isso, aquilo, mas, assim, o que me faz brilhar o olho realmente é usar muita cor, muita textura, que é o que eu me sobressaio no mercado, né, por isso que às vezes você vai pra um job e não pro outro. E eu acho que, cara, quando eu fui ver que eles me valorizavam assim, eu falei, caraca, não é possível, que eu pensava tão menos de mim assim. É óbvio que eu sou tudo isso que eles estão falando. A gente tem que ter essa... Bater no nosso peito Consciência, exatamente, ter consciência que a gente é bom bastante, que a gente cria bem o bastante e que a gente pode crescer muito mais. Muito mais lá fora, né, também. É. A gente pode expandir essas fronteiras. Exato, né? A gente não precisa criar só pro Brasil, a gente pode começar a criar, não só pra fora, mas assim, criar pra ser visto fora. Sim, Pra ter uma visibilidade maior, fora não somente do nosso nicho, né? sim. E aproveitando até, mudando um pouco o rumo da prosa, até, como a gente tá num programa só de mulheres, hoje eu comecei a pensar muito assim, normalmente na área de direção de arte, de design, é um público mais homens que tem. Ao Sim. passo que a gente que tá aqui na parte de atendimento, gestão de projetos, tem muito mais mulheres. Sim. E isso vem mudando com o passar do tempo, né? Eu já tô no mercado há um bom tempo aí, então eu já acompanhei essas mudanças. Hoje em dia tem mais homens no atendimento. Quando eu comecei 15 anos atrás não tinha tanto. E no design também. Hoje tem... Você vê mais mulheres no design? Eu vejo, muito mais. Eu trabalhei na Ana Couto, né, também. E a Ana Couto é a Ana Couto. E sim. o escritório dela, elas já tinham batido as metas da ONU de 2030. Uau. Em 2021, assim. Maravilhosa. 2020, Já cumpriu a 2021. agenda 2030 desde Não, 2025. era assim, surreal, assim, tipo, a quantidade de mulheres que estão tendo lugar no mercado, né? Porque não tem isso de mulher sabe fazer mais ou homem sabe fazer mais. Ambos sabem fazer, cada um tem a sua. Cada um é bom no que é bom. Pronto, não tem como você comparar isso. Não tem a ver com sexo. Tem a ver com, cara, o seu contexto de história, a sua criação. E eu acho que as mulheres agora elas estão tendo mais lugares no mercado, assim, porque eu sinto que a gente também agora tá tendo mais voz, né? Mais do que nunca. Com Então, quanto mais certeza. voz a gente tem, mais voz a gente cria, mais voz a gente grita, mais voz a gente, tipo, coloca pra fora o que a gente sabe fazer e como a gente sabe fazer. E eu acho que é muito legal ver isso crescer no nosso mercado, porque, tipo, o Brasil, querendo ou não, a gente sabe que ainda é um país muito misógino. E é um país que passa por muitas dificuldades em relação às mulheres, né? E aos direitos das mulheres. Mas a gente tá aqui galgando e crescendo. Por exemplo, olha aqui, um podcast só de mulheres. 2 em planejamento. E, gente, planejamento e atendimento é só mulher. Isso é. Até hoje, né? Hoje tem, né? Na última agência aí eu já tem. tive um contato com colegas homens trabalhando nessa parte. É. Mas na época que eu atendia a Disney, todo mundo só era mulher, não tinha um homem no atendimento. Gente, mas a gente faz muito... Aquelas loucas, a gente faz muito melhor. Não é, gente? Eu acho. Mas É mais Desculpa, fácil. Desculpa, homem, mas assim, Não. a realidade, a gente tem que ser sincero em relação às coisas que a gente fala. Mas eu sinto que, cara, é tão interessante, né? Como a gente pode estar vendo que o perfil tá crescendo realmente, assim, das mulheres. Eu acho isso muito legal. Eu gosto, assim, tipo... Eu, no Brasil ainda não tive uma chefe mulher, mas se eu tiver, eu vou ficar muito, sabe... Empoderada por ter alguém que, cara, vai me entender e que, putz, vai entender às vezes as minhas coisas, como eu funciono, que às vezes um homem não entende, né? Não tem o tato, não tem o feeling, Não tem sabe know-how. como funciona. E também tem muito de... Cada cliente tem um nicho. E às vezes um homem, ele não vai conseguir criar a mesma coisa que uma mulher Com teria. a sensibilidade que o a gente olhar tem. que a gente tem não é a mesma coisa. É. Não tem como comparar. Concordo. Realmente. Até na hora de montagem de equipe, né? A gente pode levar em consideração quando vai montar uma equipe. Da onde vem aquela pessoa, se é homem, se é mulher, de acordo com o cliente que vai atender, né? Então, no seu caso, Tem mais facilidade, né? preciso de que ela seja brasileira aqui para trabalhar com isso, pensando lá na França, né? Uhum. Isso vai fazer diferença, porque para esse cliente é uma coisa mais assim. Então, a mesma coisa no caso de homens, mulheres. É por isso que é bom a gente ter todo mundo nos espaços, Sim. né? Ter mais mulheres
na parte da criação é muito bom de ver isso. Porque antigamente, É. os grandes publicitários antigos, a dupla criativa eram homens. Exato, é sempre um duo de homens. É. Tipo. E aí, agora que você tá vendo até muitas mulheres, por causa disso, que eram as próprias agências. Uhum. Tem muitas agências hoje em dia de publicidade sendo criadas por mulheres por causa disso, porque elas não viam lugar no mercado pra elas. E elas falam, não tem? Eu vou criar meu lugar no Eu mercado. Eu Eu acho isso super real, tipo, super sensacional, juro. Eu fico muito feliz. Ah, eu também. Maravilhoso. E agora a gente tá indo pro final, né, gente? estamos quase chegando no final. É tão bom conversar aqui, né, com vocês, que parece que nem passou o tempo. Passou Gente, foi muito rápido. Pra mim foi 10 minutos. Pra mim foi só 10 também. Passou muito rápido. Mas, Clary, você comentou que queria deixar os seus contatos, né? Deixa os seus contatos aqui pro pessoal te encontrar, ver seu portfólio, se aplicar pra França. Gente, juro, tô aberta realmente a tipo, ajudar qualquer pessoa que queira até estudar aqui no Brasil. Também sou muito amiga dos meus coordenadores de faculdade. Bom, o meu site é claricaetano.com. E nele tem meu portfólio, tem meu CV, tem meu e-mail, tem meu celular, tem tudo lá mesmo. E dizer que eu tô aberta para novos projetos também agora que eu cheguei no Brasil esse ano e quero trabalhar, quero construir minha história aqui, Com minha certeza. carreira aqui, gente. Mas muito aberta, tipo, a todos os tipos de pessoas que queiram vir. Oportunidades. Exatamente. Só venham, quero ajudar quem eu puder ajudar e crescer da forma que eu puder crescer. Fechou. Bom, pessoal, nossos contatos também estão aqui. Muito obrigada, Clary, pela Obrigada, presença. A gente gente. adorou. Obrigada, Grupo Frila, por ter convidado a gente. E eu também quero agradecer a Clary, a Malu, o Grupo Obrigada. Frila, todo mundo. Foi muito bom fazer esse programa 100% feminino aqui, falar de criatividade, falar de publicidade, né? E esse foi mais um FrilaCast. Esse foi mais um FrilaCast.